Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de janeiro de 2025, meio-dia aqui no Cairo, também lá em Kiev, 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília. No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou gravando ele um pouquinho mais cedo, porque hoje eu vou viajar para Luxor, para conhecer os templos em Luxor, lá no Egito. Vou ficar alguns dias por lá para conhecer os templos todos lá, então eu tenho que preparar, inclusive esse vídeo vai ser mais rapidinho, porque eu tenho que me preparar para a viagem, né? Bom, a Ucrânia recebeu mais um ataque de drones e mísseis russos de ontem para hoje, mas mais uma vez sem nenhum grande efeito. Na linha de frente também não temos nenhuma grande novidade por aqui, a não ser a novidade dos drones ucranianos de fibra ótica. Os russos estão apavorados com isso. O mais engraçado é que foram os russos que inventaram esse troço. Os russos que começaram a usar esses drones com fibra ótica e agora os ucranianos estão fazendo em uma quantidade massiva. Os russos estão apavorados com isso. Estão prevendo um colapso enorme porque eles não têm contramedidas contra esses drones de fibra ótica, né? Do ponto de vista diplomático, a gente tem a oposição na Hungria criticando muito o Orbán pelo posicionamento dele com a Rússia, o que é uma ótima notícia, né? A Hungria pode ter problemas com falta de gás devido ao corte de gás da Ucrânia. E temos também o problema da Transnistria. A Transnistria é essa região separatista, entre aspas, né? Porque não tem separatismo nenhum ali, né? Da Moldova, desde 1994 que tem essa região aqui, e ela está sem gás. O único gás que ela recebia era através da Ucrânia. Como a Ucrânia cortou totalmente o fornecimento de gás, agora a Transnistria simplesmente está sem gás, desligou o aquecimento, e isso é uma coisa problemática, tá? O inverno nessa região é muito frio. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gerson Ramos. Por favor, deixe o seu like e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dá para você ver aqui várias marcações de drones aqui mostrando que os ucranianos foram alvo de um ataque com 72 drones Shahed, tá? Foram todos derrubados, não teve nada, parece que apenas um chegou a atingir alguma coisa, mas nada significativo, né? Ou seja, foi mais um ataque furado dos russos aqui. Em compensação, os ucranianos estão fazendo ataque em várias regiões da Rússia também hoje. Você pode ver aqui essas imagens de aviãozinho, são os aeroportos que foram fechados preventivamente por conta do ataque ucraniano em regiões da Rússia. Então, reparam, várias regiões da Rússia aqui com aeroportos fechados, segundo eles estão dizendo, tem algumas imagens aqui de coisas sendo atingidas. Alguma coisa sendo atingida aqui em várias regiões, vários aeroportos diferentes. A gente ainda não tem a informação sobre o que foi atingido, o que foi visado nesse ataque, né? Agora, a gente sabe que este ponto aqui foi um dos pontos atingidos, Kasputin Yar, que é o lugar de lançamento dos mísseis Oreshnik. Lembra o dildo brocha do Putin, né? Ele foi lançado desse lugar aqui. É um centro de pesquisa, né? É um lugar que são desenvolvidos mísseis. E esse é um dos lugares que foi atingido pelo ataque de hoje. A gente não tem informações ainda sobre qual foi a gravidade do ataque, né? A gente tem a informação de que mais um helicóptero russo caiu, tá? Os canais russos estão chorando aqui porque perderam outro helicóptero. Lembra que 2 helicópteros foram derrubados há poucos dias atrás a partir de um drone naval ucraniano lançando foguetes contra eles. E agora teve mais um Mi-28 que foi supostamente, segundo dizem os canais russos, derrubados pela própria defesa aérea deles, né? Isso não foi confirmado ainda, mas segundo eles estão falando aqui, é exatamente o que aconteceu com mais esse helicóptero perdido pelos russos, né? Aqui, ó, há poucas horas atrás, sobre a Ucrânia, ou seja, foi na região temporariamente ocupada pelos russos da Ucrânia, a defesa antiaérea russa derrubou seu próprio avião Mi-28N. Detalhes ainda estão sendo esclarecidos, né? Ou seja, menos um helicóptero para os russos é uma boa notícia. Na linha de frente a gente não tem nenhuma grande novidade, tá? A informação que a gente tem aqui é que, segundo os estrategistas ucranianos, os russos estão tentando contornar Pokrovsk, né? Pokrovsk é essa cidade grande aqui. Os russos querem tomar essa cidade, é um grande centro militar ucraniano aqui, mas diretamente eles não estão conseguindo avançar sobre Pokrovsk, não conseguiram chegar nem nos arredores de Pokrovsk. Então eles estão tentando contornar a cidade, estão vindo aqui pelo sul,
tentando fazer um movimento de contorno. Isso não deve ser preocupante, os ucranianos estão sabendo disso, devem evitar, né? Aqui nesse mapa de cá, Pokrovsk fica nessa região aqui, você vê aqui Pokrovsk aqui, e os russos tentando contornar ela pelo sul, a partir de Shevchenko, nessa direção aqui. Não vão conseguir longe, mas é aquilo que a gente vem falando, né? A estratégia ucraniana não é parar os russos, é desgastar os russos muito. Isso é muito mais importante do que evitar qualquer movimento deles nessa região, né? Agora, o que está chamando muita atenção são algumas conversas em telegrams russos falando sobre drones com fibra ótica, né? O drone com fibra ótica é aquele drone, é um drone comum, um drone FPV comum, só que ao invés de você usar ondas de rádio para mandar informações para o drone, para a pessoa que controla o drone mandar informações para o drone, você usa uma fibra ótica. Uma fibra ótica é levinha, é um negócio plástico, bem fininho, bem levinho mesmo, tem fibras óticas que você quase não vê, da espessura de um fio de cabelo. Então é bem levinho aquilo, né? Qual que é a grande vantagem de você usar a fibra ótica? É que você fica imune a sistemas de guerra eletrônico, né? Os sistemas de guerra eletrônico, eles servem exatamente para embaralhar as frequências de controle, de forma que o controle remoto do drone não funciona, porque as ondas de rádio estão sendo embaralhadas. Com a fibra ótica você não tem esse problema, né? É lógico, a fibra ótica tem outros problemas, a fibra ótica pode ser rompida, você não tem uma distância muito grande, você não consegue ir muito longe, mas segundo dizem as informações aqui, a distância é bem razoável, você consegue ir bem longe com essa fibra ótica, ela resiste bem, e tem sido um problema sério. Quem começou a usar drones com fibra ótica foram os russos. Agora, rapidamente, os ucranianos viram, olha só, estão usando drones com fibra ótica, boa ideia, vou fazer também, né? Aqui, ó, recentemente um colega meu, um engenheiro russo, notou as novidades sobre a chegada de drones FPV com fibra ótica nas unidades do Magyar ali, né? Em termos dos prospectos de escalonar o problema, ele diz o seguinte: para entender a situação, nós podemos estar falando sobre dezenas, talvez centenas de milhares de drones feitos pelas forças aéreas ucranianas no final de fevereiro ou até no início de maio. Isso é baseado nas análises que a gente tem do número de ordens feitas na China, ou seja, os ucranianos comprando esses produtos na China, os russos ficaram sabendo dessas compras, então eles sabem que os ucranianos estão montando esses drones na casa de centenas de milhares, esses drones com fibra ótica, né? Isso já é um problema hoje, vai ficar um problema ainda maior mais adiante, né? E todos estão falando sobre a mesma coisa. O inimigo comprou um grande número de carretéis de fibra ótica da China e muito em breve os drones de fibra ótica ucraniano vão chegar a um fenômeno em massa. Hoje eles são usados, mas são usados esporadicamente. A própria Rússia usa, mas usa esporadicamente, né? A ideia ucraniana é vamos fazer em escala, vamos fazer uma quantidade grande disso daí. O problema, a nuance desses drones FPV com fibra ótica é que eles já estão sendo ativamente usados. Em particular, informações no solo, na região sul, ali a região de Pokrovsk, entre outras coisas, as unidades do Magyar estão operando esses drones, também em Novotroyskoye, outra região ali perto de Pokrovsk. O inimigo completamente mudou para fibra ótica, não usa mais controle de rádio, é só fibra ótica. Sistemas de guerra eletrônica não funcionam mais nessa região ali, e eles têm visado justamente, e literalmente têm entupido com equipamento queimado. Ou seja, os ucranianos estão destruindo muito equipamento usando isso, né? Principalmente veículos de transporte. Aqui, ó, ele fala assim, principalmente equipamento de combate, incluído tanque, mas também carros e veículos de transporte de suprimentos e para evacuação. Ou seja, já tem uma quantidade grande desses drones voando ali naquela região. E a perspectiva deles é que isso vai piorar muito, né? Aqui, ó, o inimigo com drones de fibra ótica está focado principalmente em derrubar qualquer unidade de combate e transporte de equipamento. E esses equipamentos acabam se tornando, de repente, críticos e vulneráveis a esses drones, porque não tem defesa contra esses drones, não tem, a defesa eletrônica não funciona aqui, né? Ou seja, uma grande preocupação para os russos, uma expectativa muito boa para os ucranianos aqui, ó. Nós estamos experimentando uma enorme quantidade de drones de fibra ótica que é difícil para nos derrubar, né? Isso é os russos falando e tentando derrubar eles com o que resta, né? Com uma escopeta, com aquelas espingardas que disparam munição, que disparam cartucho fragmentado, né? Que joga pedacinho para tudo quanto é lado, e aí você tenta derrubar o drone com isso, né? É o que eles estão fazendo aqui. Os russos estão começando a preparar um monte de cartucho de bolinha, né, cartucho de chumbinho aqui,
para tentar conter os drones ucranianos. Só que isso aqui é extremamente difícil você conseguir acertar um drone com isso, né? É extremamente pouco viável essa defesa que os russos estão fazendo aqui. Os russos estão ferrados. E lembra, 96% dos drones que a Ucrânia usa são produzidos na própria Ucrânia. Ok, os componentes são comprados muitas vezes da China, de outros países, dos Estados Unidos, mas são produzidos na Ucrânia, então não tem muito que os russos possam fazer para impedir esse tipo de coisa, né? Bom, a gente teve um novo recorde, os russos perderam o equivalente a 36 divisões motorizadas de rifles no ano de 2024. Para você ver o quanto foi danoso para os russos essa tentativa de avançar. Conseguiram aumentar a área ocupada na Ucrânia em 0,46%, ou seja, nada, não mudou praticamente nada na linha de frente, e eles perderam 36 brigadas, 36 divisões inteiras com essa brincadeira, né, em termos de veículos e pessoal morto, né? Teve 48 mil soldados russos mortos só em dezembro. Gente, 48 mil é o tamanho de uma cidade inteira sendo destruída, né? Realmente os russos estão numa missão completamente suicida. Bom, aqui é só uma imagem bacana dos ucranianos lançando um MiG-29 ucraniano lançando um AGM-88 Harm, que é um míssil anti-radar, em algum lugar da linha de frente. Só uma imagem bonita isso daqui. Bom, no Instituto para Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade. Aqui, esse cara aqui é o Peter Magyar, que é o líder da oposição na Hungria. Ele é o cara que vai contra o Orbán e está criticando muito a corrupção do Orbán e demandando eleições mais rápidas, eleições mais cedo. E ele tem muita expectativa de conseguir vencer, tá? O Orbán está perdendo muita credibilidade lá na Hungria, tanto ele quanto o Fico lá na Eslováquia. É o que eu falo para vocês. Direita pró-Rússia não tem futuro, meu amigo. Direita pró-Rússia é condenada ao fracasso em qualquer lugar do mundo, né? E, por falar em direita pró-Rússia, um aviso para o pessoal que acha que não, vamos ser amigo da Rússia, que a gente ganha combustível e coisa e tal. Olha só, a Rússia não vai conseguir manter essa produção por muito tempo, não. Um aliado da Rússia de primeira hora era a Transnistria, né? A Transnistria é essa região aqui que foi temporariamente ocupada pelos russos da Moldova, então essa área aqui ela não pertence à Ucrânia, ela pertence à Moldova, a esse outro país aqui, e foi basicamente a mesma coisa que os russos fizeram, é o mesmo modus operandi. A Moldova queria entrar para a União Europeia também, queria entrar para a OTAN, junto com a Romênia, né? A Moldova e a Romênia têm muita coisa em comum, até a língua é a mesma, né? O romeno, né? Enfim, o que os russos fizeram para impedir isso? Eles invadiram essa área aqui, inventaram que tinha um, entre aspas, movimento separatista, e aí, com essa confusão toda, acabou que a Moldova ficou para trás. A Romênia entrou para a União Europeia, aliás, agora entrou até para a área Schengen, né? Ou seja, já não tem mais fronteira, agora pode viajar o tempo todo, mas a Moldova ficou de fora por conta dessa invasão aqui da Transnistria, essa questão da Transnistria, desde 90, ou foi 91, eu não sei, desde a década de 90 que tem esse caso aqui, né? E é exatamente a mesma coisa que os russos tentaram fazer aqui na Geórgia. Geórgia queria entrar para a União Europeia, os russos inventaram os movimentos separatistas aqui da Abcásia e da Ossétia do Sul, e, enfim, né, para impedir isso, e realmente estão com esse problema. E a mesma coisa na Ucrânia, inventaram esse movimento separatista na Crimeia e no Donbás e coisa e tal, e estamos na briga que a gente está hoje. Um absurdo isso. Mas o pior é o seguinte, essa região aqui, em tese, é controlada pela Rússia. Né? Não tem movimento separatista nenhum. Dizem que tem o governo da Transnistria, não tem nada, é tudo russo que tem lá, né? E o pessoal agora está sem gás, porque como a Ucrânia cortou todo o gás russo que passava pela Ucrânia, não chega gás pela Moldova, não tem gás pela Moldova, então a Transnistria está sem gás. Boa sorte para o pessoal. Transnistria está começando a congelar. O aquecimento foi cortado dos residentes e grandes plantas de produção de energia elétrica mudaram para carvão. Gás russo não tem mais, né? Então esse é um problema. Vamos ver quanto tempo vai durar esse estado russo ali na Transnistria sem gás, né? Agora, olha que curioso, né? O jornal de Rousseff é fogo, bicho, no Brasil aqui. O Brasil, de fato, que é de esquerda, né? De extrema esquerda aqui no Brasil. Estatal russa corta fornecimento de gás à Europa através da Ucrânia, dizendo que a Gazprom cortou o fornecimento de gás. Não, meu amigo, foi a Ucrânia que proibiu. A Gazprom teve que cortar porque como a Ucrânia fechou a torneira lá, fechou a válvula lá, não tem como passar o gás pela Ucrânia, né? Mas quem cortou foi a Ucrânia. Pelo menos aqui o Diário do Nordeste fala o correto. Ucrânia corta o fornecimento de gás russo por meio do território de guerra. Saiba o impacto para a Europa. O impacto vai ser, a Europa vai ter que comprar gás de outros lugares.
Não vai ter grandes mudanças no preço do gás na Eslováquia e na Hungria, mas as empresas do Orbán e do Fico, que ganhavam dinheiro com isso, vão se ferrar nessa história, né? O Zelensky falou aqui, ó, quando Putin foi entregue o poder a ele há 25 anos atrás, 130 bilhões de metros cúbicos de gás cruzavam a Ucrânia em direção à Europa. Hoje, esse trânsito de gás é zero. O Putin tentou weaponizar, né, transformar em armas a energia e tentou chantagear parceiros com esse custo da Rússia de um mercado acessível. A Europa adaptou agora e a nossa tarefa agora é apoiar a energia na Moldova, não na Transnistria. A Moldova está com um problema também, mas a gente vai dar um jeito de consertar isso aqui, é o que está dizendo o Zelensky, né? Nós queremos parceiros de verdade, como os Estados Unidos, que rapidamente vão resolver esses problemas de energia e acabar com a dependência da Rússia. A Rússia se fudeu, tinha o melhor cliente do mundo. A Europa, país rico, paga bem, paga em dia, paga certinho. Tinha o melhor cliente do mundo para vender o gás dele, só coletando dinheiro. Era dinheiro de graça, meu amigo, entrando da Europa. Agora se ferrou. Vai ter que vender para a Índia, para a China, que é muito mais caro, é muito mais longe, o pessoal não gosta de pagar tanto, não tem dinheiro, costuma passar a perna. É isso daí. Está aqui, ó. Os russos podem tentar dizer que o impacto de fechar o gasoduto ucraniano foi besteira. Não tem nada não. Mas a verdade é que isso já reduziu a produção da Gazprom em 10%. Ou seja, isso é um dano considerável na indústria de gás russa, né? Só esse impacto desses gasodutos, fora o que os ucranianos estão fazendo de destruir refinarias e coisa e tal. E a economia russa, você sabe, não está indo muito bem não. Vamos ver onde é que isso vai parar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.